Desde que a gente começou a grande caminhada no Brasil, rumo à libertação do Brasil, do viés ideológico, né, que tanto puniu nossas crianças na escola, durante muito tempo a gente ouvia e crescemos assim, né, de que o problema do Brasil é a educação, colocado na nossa mente como se a educação fosse construir escola, prédio, né? Na verdade, não. Quem educa é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. O professor de geografia tem que ensinar geografia. O professor de matemática tem que ensinar matemática, de português, português. O professor, a professora, no máximo, ele tem que educar o filho dele, não o meu. Ao meu, ele tem que ensinar aquilo que ele aprendeu. E aí nós começamos a conviver durante esses últimos 30 anos com professores ideológicos, treinados nos sindicatos, nas universidades. E a gente cria os nossos filhos numa cultura judaico-cristã e eles atacam na escola. É um medo, um arrepio, um pânico, um filho entrar na faculdade. Pai e mãe oravam para o filho passar no vestibular, pedia a Deus, rezava, os católicos pediam para Nossa Senhora, para São Jorge, sei lá, cada um na sua. O filho entrava na faculdade e virava um maconheiro, um esquerdista. Quando não usava droga, virava um esquerdista, um médico, um advogado esquerdista, que já não acreditava mais em Deus, que não acreditava mais nessa história de benção mãe, benção pai, para dormir, né, que bate a porta, né, manda o pai ir para aquele lugar. Essas coisas que... E a Bíblia virou um livro de lixo, é como se fosse um catálogo telefônico. E a gente foi até que Deus nos deu um momento que eu chamo sempre, que foi a hora que Deus falou, chega, vocês oraram, pediram, demarcaram territórios. Era católico rezando, evangélico orando, e um movimento, Deus salve o Brasil. Deus levantou a tampa assim e falou assim, agora vou, olha aqui. Aí mostrou para nós todos os ratos do Brasil. E mostrou os ratos com nome e apelido. Vocês se lembram da lista da Odebrecht? Os ratos todos têm nome e têm apelido. Né? Para vocês não se esquecerem disso aí, tá bom? Vai no YouTube e pega lá o nome dos ratos, né? A lista da Odebrecht. Aí você vai ver o nome de cada rato. E tem rato agora nas redes sociais, né? Posando de bonzinho, porque tem filtro na rede social, eles põem filtro no rosto, né? Estão postando coisa bonitinha e tal. Mas vai lá, lista da Odebrecht, pronto. Aí você vai ver o rato com nome e com apelido, né? E tem muitos ainda que estão no mando aí, né? Tem muitos Botafogos da vida e tal. Mas você vê o povo orando em Brasília. A despeito do que o governador de Brasília tenha fechado a esplanada, né? Essa história mentirosa, né? Que esse vírus virou, então, o escudo ou o tapume desses esquerdistas ou dos oportunistas que preferem ver as pessoas mortas, entubadas, para justificar os seus decretos de calamidade e ter hospitais cheios, porque isso rende dinheiro, porque não tem... não precisa fazer licitação, né? E nós estamos vendo o dinheiro indo por ralo, o rombo aí, e foi uma tentativa nefasta de tirar o presidente Jair Bolsonaro. E o que a gente vê? É que todo mundo que é candidato a prefeito, candidato a governador, candidato a presidente da República, faz as suas promessas. E 6 meses depois o povo tolera. Depois de 6 meses o povo começa a cobrar, se revoltar e tal. O que se vê é o que se falou no processo eleitoral. E veja aí Bolsonaro entrando por 1 ano e 9 meses de mandato e o mesmo povo está na rua. Com ele do mesmo jeito. Como eles, aqui estou eu. Falando as mesmas coisas. Repetindo Deus acima de todos. O Brasil acima de tudo. E indo, viajando, pagando sua própria passagem, correndo risco na estrada, ônibus, carros, e se ajoelhando em Brasília e pedindo a Deus. Será que essa rapaziada da esquerda não estão captando nada? Será que o Supremo Tribunal Federal, né, 11 togados que tomaram conta do Brasil e que diz quem vai morrer, o que vai viver, e esse genocídio que vem acontecendo, e vem acontecendo mesmo, não está na conta das Forças Armadas nem de Jair Bolsonaro. Está na conta do Supremo Tribunal Federal, que cuspiu na Constituição, rasgou a Constituição, todos nós sabemos disso, e deu poderes para governadores, esse consórcio de governadores do Nordeste, governador de São Paulo, governador do Rio, governador de Santa Catarina. E hoje, num jornal de Santa Catarina, né, um editorial importantíssimo desse jornal de Santa Catarina, que rasga o véu mesmo, né, e explode com essa hipocrisia que, aliás, já havia acontecido em Porto Seguro, quando os empresários lá, eu tenho muitos amigos lá, o Paulinho do Toa, o Oliver, o Abade e tantos outros,
que se juntaram junto com a doutora Raíssa. Quem não se lembra da doutora Raíssa, lá de Porto Seguro, que fez o protocolo da cloroquina, da hidroxicloroquina, né? Aí depois vem a ivermectina, que você toma para poder evitar, porque vai te imunizar e tal. E aí começou a conversa fiada de que isso cientificamente não está comprovado. Sim, mas o que está comprovado? Se não tem nada comprovado, não tem problema nenhum da água com açúcar. E até porque a água com açúcar também faz mal. Porque o diabético não pode tomar ou pode se tornar diabético por causa do excesso de açúcar, não é assim? Hipócritas. E em Teixeira de Freitas, mesma coisa que aconteceu em Santa Catarina. Um grupo de empresários e médicos, uma médica, né, reuniu enfermeiros, gente da sociedade, e o que eles foram fazer? Eles foram, então, mandar manipular a hidroxicloroquina. E o governador manda para lá, a vigilância sanitária, vai lá, porque estava com as dependências da igreja central, né? Mas viu que estava tudo certo, não tinha como punir. O que eles fizeram? Eles correram e foram lá dizer às farmácias de manipulação, os laboratórios, ou recolhem o medicamento ou vão perder a licença. Isso é barbaridade contra a vida humana. Isso é genocídio, sim. Aí eu quero aproveitar com essa história de genocídio, porque eles vêm tentando atacar a doutora Anice Yamaguchi, 30 anos de Einstein, e os judeus de esquerda, sabe, dizendo que quando ela cita, né, o genocídio feito por Hitler contra os judeus, que era a mesma coisa que ia acontecer no Brasil se você nega a hidroxicloroquina, né, esses remédios que não permitem que a doença se potencialize e leve o indivíduo ao entubamento ou à morte. E que eles estão participando disso. O que leva um médico que faz juramento de salvar vidas por conta de conluio com um governador, conluio com um prefeito, ideologicamente. Então ele não tem compromisso com a vida, né? Tomar uma atitude como essa. Então ele vem rompendo o que o Jornal de Santa Catarina fez. Já vem acontecendo lá na Bahia, já vem acontecendo em outros lugares. No meu estado, o município de Aracruz estava distribuindo a hidroxicloroquina e municípios, pessoas gravando vídeo, pedindo para chegar no presidente Jair Bolsonaro, porque os prefeitos negam a hidroxicloroquina. Em Cachoeiro de Itapemirim teve uma polêmica de um médico que toma conta de um hospital, acho que recém-inaugurado, onde estão tomando conta das pessoas com esse Covid, que virou o escudo de defesa dos esquerdistas, batendo boca com o vice-prefeito, porque o vice-prefeito ligou para ele, eu acho, pedindo para poder ministrar a hidroxicloroquina para pessoas que estavam ainda no começo da enfermidade, e ele dá uma resposta muito dura, sabe? Uma resposta muito dura. O que é científico? Porque, na verdade, a hidroxicloroquina já trata pessoas com lúpus. As pessoas que têm lúpus tomam. Você acha que elas têm efeito colateral? Pode até ter, mas elas precisam tomar. Então é muito melhor ter um efeito colateral, que é uma desinteria, sei lá, uma caganeira qualquer, do que o indivíduo morrer. Agora, o que me arrepia é ver esse povo unido, brasileiro, orando o Pai Nosso de mãos dadas em Brasília. Um povo sorridente, sem baderna. Não teve quebra-quebra em Brasília. Não teve pichação em Brasília. Ninguém mijou na bandeira do Brasil, ninguém queimou a bandeira do Brasil. Será que os senhores do Supremo Tribunal Federal assistiram isso? Porque a grande mídia não passa. Não vai passar. Mas vocês viram nas redes sociais. Vocês entram nas redes sociais, né? E eu até falei sobre esse assunto, que deve ir para minhas redes sociais essa semana. Quero saber agora, a partir dessa manifestação em Brasília, qual será a manifestação do Supremo. Foi antidemocrático? Mais uma vez, Jair Bolsonaro, que apareceu montado num cavalo, né, saudando o povo. Isso aí é antidemocrático? Ele atacou o Supremo Tribunal Federal? Quem que ele ofendeu dessa vez? Ele ofendeu a Rede Globo? Né? Ele ofendeu qual jornal que apareceu lá? Né? Isso é antidemocrático. Né? Democrático é roubar a Petrobras. Democrático é fazer 2 filhos milionários, é roubar as estatais. Democrático é pegar o dinheiro do Brasil, construir um porto em Cuba que é maior do que Cuba. E não tem demanda para o porto de Muriel do tamanho... Que também era um esquema, né, gente? Era mandar o dinheiro, né? E eles inventavam num BNDES chamado empréstimos e guardado sob segredo, né? Igual segredo de justiça. Então ninguém podia ter acesso aos contratos, né? Porque na verdade era entregando o nosso dinheiro e voltava aí de 30% a 35% de volta para o partido aqui no Brasil, né, o Instituto Lula, e assim sucessivamente. Aí está aí Marcelo Odebrecht contando todas as coisas, e todos esses ladrões que foram presos, empresários, né,
e contando as lambanças que o senhor Lula fez ao raspar os fundos de pensão junto com a sua corja. Então, isso aí que é democrático, com a proteção do Supremo Tribunal Federal. Ninguém está preso, né? Estão todos aí soltos. O Supremo Tribunal Federal fez um contorcionismo jurídico, né, senhores do Supremo Tribunal Federal, para desaprovar a prisão em segunda instância que eles haviam aprovado 2 anos depois. Onde que nós vamos ter segurança jurídica com esses homens aí do Supremo Tribunal Federal para botar um condenado na rua? Porque, diga-se de passagem, o Lula continua condenado, viu? Vocês que são adoradores desse canalha, ele continua condenado do mesmo jeito, sabe? Ele foi solto por um marabalismo, né? Um contorcionismo jurídico feito pelo Supremo Tribunal Federal para botar os canalhas como Luiz Estevam e tantos outros na rua que já estavam presos em segunda instância. E também lembrar que a gente teve a grande oportunidade agora com a proposta da CPI do Lava Toga, do senador Alessandro, né, que todos nós aplaudimos, mas de repente ele aparece com o PL 2630, né, que legitima as fake news, o inquérito das fake news do senhor Alexandre de Moraes, dele não, do Toffoli, e Alexandre de Moraes aqui é o relator, e só eles têm voz, só eles têm liberdade de expressão no Brasil, e nós todos estamos cerceados da nossa liberdade. Nós não temos direito à liberdade de expressão no Brasil, porque essa ditadura imposta pelo Supremo já existe. Então, gente, eu quero encerrar esse vídeo dizendo que me emociona muito. Eu nunca vi isso na minha vida, nem com o prefeito, nem com o governador, nem com o presidente da República. Depois de 1 ano e 9 meses de governo, as pessoas continuam firmes, as pessoas continuam com o presidente, as pessoas continuam acreditando, as pessoas continuam querendo, continuam cantando o hino nacional, e eles estão aí gritando. A Alain me falou uma coisa importante, que só cachorro amarrado é que late. Tenta sair da corrente, late, quando está solto não tem nada disso. Então, eles estão latindo porque sabe que é o final dessa festa, sabe? Desse marabalismo que eles fizeram, roubando o Brasil o tempo inteiro, e esses marabalismos que têm sido feitos, né? Essas piadas pelo Supremo Tribunal Federal, atacando os poderes, né? O outro aceita porque está junto, né? A legislativa aceita o que o Supremo faz, mas atacar o executivo, como tem sido feito, é uma coisa bárbara no Brasil. Pois é, vamos continuar firme, como aconteceu em Brasília, essa coisa pacífica, cheia de oração, cheia de amor ao Brasil, cheia de devoção ao Brasil, para mostrar a essa gente que o Brasil não é tudo. Agora encerro dizendo o seguinte: vem eleição de prefeito e eleição de vereador. Se você vai votar num vereador que apoia esse partido de esquerda, não adianta nada você estar cantando nacional e indo para Brasília. Se você estava junto na luta para fazer o impeachment da Dilma, se você estava na luta da eleição de Jair Bolsonaro, você não tem o direito de votar nesse prefeito canalha que fez essa quarentena burra na sua cidade, que impediu a hidroxicloroquina, que impediu a ivermectina, que pessoas morreram, ou prefeitos que receberam dinheiro federal sem ter tido um caso na sua cidade. Você não pode mais votar em candidatos desse governador, do governador do seu estado que trancou você dentro de casa, que quebrou a padaria, que quebrou a mercearia, que quebrou o salão de cabeleireiro, sabe, que fechou o aeroporto. Você não pode votar nos candidatos que esse cara vai apoiar. E nem do partido desse cara, desse governador. Presta atenção. Você que é patriota, você brasileiro patriota, você que vai a Brasília, você que reposta, você que posta, você que luta, você que está contra essas atitudes do Supremo Tribunal Federal, que deu a esses canalhas, desses governadores, esse poder que não lhes pertence, você não pode votar em candidato a vereador de PDT, de PPS, de PSB, de PT, de Rede, de PSOL, sabe? De ninguém, PSDB, porque PSDB e PT são gêmeos da mesma placenta, tá bem? Candidato a vereador, ainda que seja seu irmão, ainda que seja da sua família, não é um cidadão, é o partido. Eles são contra Deus, eles são contra a Bíblia, são contra valores, são contra princípios. Então, você que é verde e amarelo, dê uma lição a essa gente. Você sabe qual é o veneno que se dá para esquerdista? O veneno que se dá para corrupto? Você sabe qual é? Não sei se o veneno ou se o remédio, né? Para essa gente, sabe? Que viola direitos, é título de eleitor. Ah, vamos fazer uma lei forte para poder barrar os corruptos. Não existe lei forte para isso. É igual um rato que abre um buraco na parede, você faz uma massa bem forte de cimento, tapa o buraco. Aí você fala, agora não vem mais. Não, ele abre no outro lado da parede. Aí você faz uma massa mais forte, tapa o buraco. O rato vai e abre na outra parede. Você sabe qual é a única solução que tem? Matar o rato. E na política,
A sua arma é seu título de eleitor. Você tem agora uma eleição de prefeito. Não vote, não reeleja esse vereador corrupto. Não reeleja esse vereador de partido de esquerda, do PT, do PSOL, do PDT, do PPS, da Rede, do PSDB. Não reeleja. Não reeleja prefeito. E se for apoiado pelo governador, ó, tchau. Dê tchau. Porque você é brasilista. Você crê na Bíblia, você crê em Jesus, você sofre quando vê essa gente chamando a Maria Madalena, mãe de Cristo, de lésbica, de drogada, chamando Jesus de viado. Dói lá dentro em você? Dói. Então é nisso que eles acreditam. Você acredita que cultura é um homem metendo o dedo no ânus do outro nas faculdades? Nós não acreditamos nisso. Com dinheiro público, então não vote nesses partidos, tá bom? Essa é uma dica aí, vendo essa movimentação desse povo bonito, esse povo brasileiro em Brasília aí, essa manifestação bacana, né, desse povo se deslocando só por amor ao Brasil e apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E Deus levantou um corajoso, um firme, que é Jair Bolsonaro, que tem pelo menos 4 coisas que esses canalhas não têm. Nesses últimos 30 anos, esses presidentes que passaram aí, esses sujeitos do ouvido sujo, não tem isso. Jair Bolsonaro é patriota, guarda. Nos últimos 30 anos, esses que passaram aí, Jair Bolsonaro nem chega perto, ele é patriota. Jair Bolsonaro é cristão. Jair Bolsonaro não é frouxo. Jair Bolsonaro não é ladrão. Jair Bolsonaro não é corrupto. É por isso que nós estamos juntos. Deus acima de todos.